E aí, pessoal? E aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à Confederação Monarca do Brasil, são 9h10. Deixa eu ver que dia é hoje. Não sei que dia é hoje. Hoje é dia 8 de maio, mais um dia de quarentena. Sejam bem-vindos, eu sou Rodrigo Brasileiro e vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Júlia já chegou, já vou chamar a Júlia. Já vou colocar aqui o tema, o pessoal que está chegando, uma boa noite, pessoal, mais um curso de Direito. Oi, Júlia. Deixa eu ver, 1824, Poder Executivo. Júlia, você está com a câmera voltada para a sua bela sala. Opa, agora estou lhe vendo. Tô bonito hoje, Júlia? Hoje você curso. Tá brilhante. Ah, meu filho, por isso que eu demorei para botar gravata, foi 10 minutos. Tu estava trabalhando? Não, só para live, para dar uma moral aqui. Quem é que tá olhando aí? Meu irmão. Meu irmão. Ele joga Airsoft. Já falei para ele montar um time monarquista. Ele é monarquista também? Não, mas vai virar. Não, mas vai virar. Falta pouco. Falta pouco. Júlia, olha só, hoje eu estudei o tema, olha aqui, ó. Para fazer perguntas cabeludas e difíceis. Faça não. Júlia, muito obrigado mais uma vez por você vir aí dar esse curso para a gente sobre Direito Constitucional Imperial. Uma matéria que em breve voltará às universidades, não sei quando, mas voltará, porque mudando o regime vai ter que mudar as aulas de Direito Constitucional. E hoje vamos falar sobre o Poder Executivo. Antes da gente já entrar no tema, só para relembrar, porque nem todos estão acompanhando toda sexta-feira essas lives que nós estamos fazendo, de uma maneira assim muito sucinta, uma linha para cada poder. Como é que você definiria o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário? E o moderador? Moderador, né? Boa noite, pessoal. Boa noite quem já está nos acompanhando, quem é a primeira vez. O legal aqui das lives, que apesar delas estarem seguindo uma linha de raciocínio, mas quem está assistindo pela primeira vez não vai ficar perdido, né? Porque nós estamos falando do tema completo. Hoje nós vamos falar sobre o Poder Executivo, um poder muito importante. Tinha algumas peculiaridades no Império, que com certeza muita coisa mudaria nos dias atuais. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E, como o Rodrigo me perguntou aí, quais seriam, acho que a palavra-chave de cada poder. Bom, o poder legislativo é aquele poder que legisla, ou seja, ele que cria as leis, tá? No Império também era assim. O poder moderador era a chave da balança, era aquele poder que mantinha os demais poderes em harmonia, em equilíbrio, em independência. O poder judicial também era muito parecido com o que a gente tem hoje, é aquele poder que interpreta as leis. E o poder executivo é o que é o mais diferente nos dias atuais, mas é basicamente aquele que executa as leis do legislativo. É aquele que, depois que a lei chega para ele, a função dele é fazer concretizá-las. Perfeito, Júlia, perfeito. Já com essa brilhante introdução, a gente já pode começar no capítulo 3 do Poder Executivo. Eu vou ler apenas a primeira parte do artigo 102 e depois você vem aí descascando. Artigo 102 da Constituição Imperial de 1824. O imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições. Júlia, pode mandar bala aí no Poder Executivo. Pessoal, eu já estou aqui, ó. Já estou com o meu estudo aqui pronto, hein? Hoje eu fiz a lição de casa. Você está fazendo sua lição bonitinho, hein? Merece tá vendo?
Minha cara é tão oleosa que já parece uma estrela. Eu tomo banho, mas ó como é que a pele fica aqui brilhando. Não adianta nada. Dá para fritar um ovo. Estrelinha dourada. Gente, como eu sempre gosto de você, e hoje eu acho que vai ser um dos temas que eu mais vou fazer uma comparação para que a gente possa entender. Hoje também eu vou ficar aqui, ó, junto a Constituição da República e a Constituição do Império. Eu com as duas aqui, uma que encata a perna aqui, que hoje vai ser importante essa comparação para a gente entender tudo que o Poder Executivo era no Império. E para fazer realmente uma comparação, porque apesar do Poder Executivo hoje ser um poder muito limitado, mas ele é um poder que eu diria que é o poder que tem mais relevância para os brasileiros, tá? Então, assim, o que acontece? Infelizmente, hoje no Brasil, o presidente tem suas atribuições, mas só que ele não tem tanto poder como no imaginário popular nós pensamos que tem, tá? Então, assim, eu acho essa comparação bem legal e eu quero fazer essa comparação com o Império. Então, vamos começar. Como o Rodrigo acabou de ler no artigo 102, nós vamos estudar hoje o artigo 102 ao 104, e eu vou dar uma pincelada também lá nos ministérios, que é no artigo 131, que é um capítulo pequenininho, mas eu vou dar uma pincelada porque é conjunto. E o artigo de Conselho de Estado, eu vou deixar uma live só para fazer isso, porque é um tema muito importante. Eu tentei falar tudo junto, mas é impossível. O Conselho de Estado tem que ter uma live só para ele. Porque também está junto com o Poder Executivo, mas é melhor deixar ele sozinho. Então vamos começar, pessoal. Peguem sua Constituição e quem tem. Quem não tiver, se tiver da República, pega também, porque a gente vai utilizar elas, tá? Então vamos lá. No artigo 102, como o Rodrigo explicou aí, leu, está falando o seguinte: o imperador é chefe do Poder Executivo e o exercita através de seus ministros de Estado. Na Constituição da República, olha o que está escrito. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Vocês já veem que tem algumas palavrinhas diferentes de uma Constituição para outra. Lá no Império existia a chefia do Executivo, que era exercida pelo imperador, e tinha os ministros, bem parecidos como a gente tem hoje, o presidente e os ministros. A diferença era que os ministros que exerciam o poder executivo, diferente de hoje, na República. O presidente é quem exerce o poder executivo e é apenas auxiliado pelos ministros. Você já consegue perceber aí que existe uma diferença entre o Império, o poder executivo, e o Império da República. Tá? Então, é um ponto bastante interessante, um ponto bastante peculiar, apesar de ter o presidente da República também ser o chefe do poder executivo. Tá? E aí, continuando na Constituição Imperial, segue assim, suas principais atribuições. O imperador, através de seus ministros, que eram quem exercia o poder executivo, lembrando que o poder executivo é aquele que executa as leis que vieram do poder legislativo ou até mesmo do poder judicial em determinados casos. Tá? Então, quem executava era o poder executivo. Então, no artigo 102, ele vem trazendo todas essas atribuições do poder executivo. Um ponto bastante importante que eu gosto de mencionar é o seguinte: muitas pessoas falam que monarquias não são democráticas, ou que quando o imperador outorgou a Constituição, ele tem poderes ilimitados para ele. Um ponto importante que eu gosto de falar é o seguinte: na Constituição do Império, existe apenas 15 atribuições ao poder executivo. Na Constituição da República, são 27 atribuições. Então, para você ver que o poder executivo, lá no Império, não era um poder também, apesar de ser exercido pelo imperador, não era um poder absolutista, um poder que tinha todos os demais na sua órbita. Muito pelo contrário. Existia a medida de pesos e contrapesos, que eu vou explicar aqui para vocês como era exercida isso lá no Império também.
Então, eu só vou pincelar aqui as principais atribuições do poder executivo lá no Império, para eu conseguir falar tudo que eu quero, tá, pessoal? Então, a primeira aí que eu quero falar é o inciso 2, que está escrito o seguinte: nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos. Como no Império nós tínhamos uma religião oficial, que era a Católica Apostólica Romana, cabia ao imperador, como chefe do poder executivo, nomear os bispos e os benefícios eclesiásticos. Então, é uma peculiaridade da época. Hoje, como nós temos o Estado laico, o presidente da República não tem nenhuma atribuição parecida com esta. Um outro ponto importante também é o inciso terceiro, que está escrito o seguinte: nomear magistrados. Ou seja, quem nomeava os magistrados lá no Império, da primeira instância até o Superior Tribunal de Justiça, como era na época, era o imperador. Olha o que está escrito aqui na Constituição da República. É o inciso 11. Então, deixa eu pegar aqui, pessoal. Nomear magistrado nos casos previstos nessa Constituição. Então, eu gosto sempre de brincar com vocês que o pessoal fala que a Constituição do Império era retrógrada, antiga. Mas vocês verem aqui que houve um Ctrl-C, um Ctrl-V, porque as mesmas palavras que falam que na Constituição do Império, nomear magistrado, está hoje na Constituição Cidadã. Nomear magistrados conforme disposto nesta Constituição. Então, do mesmo modo que o imperador, que o presidente hoje nomeia os ministros do STJ, nomeia os ministros do STF, lá no Império também era a mesma coisa. Quem nomeava era o imperador através do poder executivo. No inciso 4, está escrito o seguinte: prover o mais empregos civis e políticos. Então, cabia ao imperador criar cargos, tá? Então, aqui, quando ele fala prover, é criar cargos. Um exemplo que eu vou botar aqui para vocês. Assistente administrativo nos ministérios, oficial de chancelaria no MRE, no Itamaraty. São atribuições com serviços públicos essenciais, e quem cabia no Império era o imperador. Hoje, na República, é do mesmo modo. Está até escrito aqui, no 25, está escrito o seguinte: 25, tá aqui. Prover e extinguir os cargos públicos federais. Então, a mesma coisa também, pessoal. Então, como eu já mencionei aqui, a Constituição da República tem muitas partes que é um Ctrl-C, um Ctrl-V descarado da Constituição do Império, provando que a Constituição do Império era uma Constituição extremamente moderna, era uma Constituição cidadã, era uma Constituição extremamente democrática. Mas, infelizmente, ao longo da história, eles deturparam tanto a nossa Constituição do Império que hoje muitas pessoas têm uma noção equivocada que a Constituição Imperial era extremamente absolutista, só trazia benefícios para uma determinada classe política ou social, mas não, vocês percebem aqui que são palavras, até as palavras são iguais. Então, é muito legal isso, que eu gosto sempre de trazer para vocês. Outro ponto importante, então: nomear os comandantes da força, de terra e do mar, nomear os comandantes do exército, aeronáutica, nos dias de hoje. O presidente também tem essa atribuição, o imperador também tinha essa atribuição lá no Império. Nomear embaixadores e mais agentes diplomáticos e comerciais. A pequena diferença que aqui, hoje nós temos a famosa sabatina no Senado, quando o presidente escolhe o embaixador. O embaixador ele tem que passar por uma série de perguntas e a aprovação do Senado. Lá no Império não tinha isso. Bastasse o imperador nomear para uma pessoa virar embaixadora. Tá? E os agentes diplomáticos e comerciais, os famosos cônsules, os famosos oficiais de chancelaria. Tá, pessoal? Outro ponto importante, e que hoje, até hoje, nas monarquias atuais, elas permanecem, dirigir as negociações políticas com as nações estrangeiras.
Este é um ponto que até hoje nas monarquias, principalmente europeias, eles não têm essa política. Normalmente o monarca, quando tem uma recepção estrangeira, credenciamento de novos embaixadores, normalmente quem faz isso é o monarca, né? Mesmo que seja de forma simbólica, mas quem exerce essa função são os monarcas. Lá no Império, quem fazia esse exercício de relacionar o Brasil como nação com uma nação estrangeira era o chefe do executivo, tá? Então, essa relação internacional também era exercida através do poder moderator e também através do poder executivo, principalmente. Hoje, na República, é muito parecido. Nós sempre vemos o presidente viajando, assinando acordos comerciais, acordos internacionais. Quem faz isso é o presidente da República, por exemplo, né? Lá no Império também era assim. Quem fazia era o imperador, porque ele era o chefe do poder executivo. Júlia, após a restauração, esse artigo você acha que pode ou deve ser recepcionado? Ou essa prerrogativa ela deve passar ao primeiro-ministro, dele ter essas prerrogativas de fazer de assinar os tratados e acordos internacionais? Rodrigo, eu fico em cima do muro também, que nem lá no Senado. Eu acho que poderia haver aqui uma parte. Por exemplo, só para eu complementar isso aqui, e aí eu vou voltar aqui na sua pergunta, porque o artigo 8º, o inciso 8º, ele complementa isso, porque ele fala o seguinte: fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e comércio, levando-os depois concluídos ao conhecimento da Assembleia, quando o interesse e segurança do Estado permitirem. Ou seja, quando o imperador assinava um tratado, ele tinha que remeter à Assembleia. Tá? Então, como é que eu apoio nos dias atuais? O imperador, ele pode fazer esses acordos, mas precisaria da ratificação do Congresso. Tá? Porque aqui no inciso 7 está escrito o seguinte: dirigir as negociações. Não está falando assinar as negociações. Então, ele era um mediador. Tá? Então, eu poderia dizer que o imperador, nessa época, ele era um mediador. Ele estabelecia os critérios daquele acordo, ele fazia os tratados, mas ele não ratificava, ele precisava da Assembleia. Então, eu também tenho essa ideia de que o imperador ele pode, sim, tratar, ele pode conversar, mas ele precisaria da ratificação do Congresso Nacional. Tá? Bacana. O imperador, apesar de ser uma pessoa extremamente instruída, ele não tem como saber de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Não é mesmo? Por isso que tem os ministros, é por isso que ele tem um conselheiro de Estado. Então, por exemplo, já vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Vamos dizer que o imperador teria que assinar um tratado qualquer sobre saúde, sobre, né, alguma área da medicina. Pode ser que ele não tivesse conhecimentos aprofundados sobre o tema. Então, seria interessante, sim, passar pelo Congresso, pela Assembleia, porque lá provavelmente tem médicos formados que são deputados ou que são senadores. Então, é importante ter essa ratificação, até para ter a famosa pesos e contrapesos. Um poder regulando o outro. Lá no Império também tinha, né? Bacana. Então, como eu disse aí, o inciso 7º e o 8º, eles se complementam, porque os dois falam dessa relação do Brasil com nações estrangeiras, de tratados internacionais, tá? Tudo isso era exercido através do poder executivo, que era pelo imperador, mas quem exercia na prática eram os ministros, né? Um ponto importante aqui que eu gostaria de mencionar é porque o seguinte: o pessoal fala, Júlia, e o parlamentarismo? O parlamentarismo era um dos pontos mais importantes do Império. Por quê? Em nenhum momento na Constituição do Império fala sobre o parlamentarismo, mas o Brasil, na prática,
era um modelo parlamentar. Ou seja, o que é um modelo parlamentar, como é que ele funcionava lá no Império? Alguns autores da época, eles chamavam o Brasil de parlamentarismo às avessas, ou parlamentarismo à moda brasileira. Por quê? Porque não estava escrito na Constituição, mas ele era aplicado na prática. Por quê? Porque na prática, o imperador não exercia o poder executivo. Ele estava lá, mas ele não fazia nada. Quem fazia eram os ministros, que o imperador, inclusive, intercalava os partidos a cada mandato. Então, o mandato era o partido liberal, o outro partido conservador, depois voltava o liberal, depois o conservador, para haver uma democracia, tá? Porque no início, quando eu sempre gosto de falar que, apesar da Constituição Imperial e do Império ser muito bom, mas havia falhas, né? Havia erros, porque era um país muito novo. Então, o que acontecia? Apesar da Constituição prever, por exemplo, o voto, nós éramos um país muito grande, né, de dimensões continentais, mas aqui nós ainda não tinha. Hoje a comunicação é muito mais fácil. Lá naquela época era difícil ter, por exemplo, voto. Como é que você chegaria para levar, por exemplo, uma urna lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, que ainda não era tão movimentado? Então, o imperador, para sanar essa lacuna, na prática, ele fazia essa interrelação dos partidos para que todos fossem representados. Porque como o imperador ele era a personificação da vontade social, da coletividade, ele tinha que fazer essas intercalações. E era um modo muito bonito, muito novo, de fazer essa democracia num país relativamente novo, né? Então, eu acho bastante legal, e eu gosto de mencionar isso, apesar do Império ser muito melhor do que a República, mas ele ainda tinha algumas falhas que era uma questão de tempo para serem resolvidas, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui na nossa Constituição. No inciso 9, está escrito o seguinte: declarar a guerra e fazer a paz, participando a Assembleia, as comunicações que forem compatíveis, ou seja, quando o Brasil estivesse em guerra ou fosse assinar um acordo de paz, quem realizava isso era o imperador através de seus ministros, mas precisava de uma ratificação, precisava comunicar à Assembleia desse ou acordo de paz ou declaração de guerra. Também, hoje, nos dias atuais, o presidente também precisa realizar essa atribuição, ele também precisa remeter ao Congresso Nacional acordo de paz ou declaração de guerra. Então, é bem parecido também. No inciso 10 está escrito conceder cartas de naturalização. Na época, como o Brasil era um país muito novo, nós tínhamos uma população que fosse 100% brasileira, muito pequena ainda. Então, a naturalização era uma política muito comum na época, porque tinha muitos estrangeiros, principalmente italianos e portugueses. Então, aqueles que quisessem se transformar em brasileiros, quem tinha que conceder essa naturalização era o Poder Executivo. Era o Poder Executivo. Era o Poder Executivo. No inciso 11 está escrito o seguinte: conceder títulos, honras, ordens militares e distinção em recompensa de serviços feitos ao Estado, dependendo a mercê pecuniárias de aprovação da Assembleia. Então, como alguns não sabem, aqui no Império, no Brasil, os títulos de nobreza, eles não eram hereditários, eles eram atribuídos a uma pessoa específica. Então, por exemplo, vamos dizer que meu pai ganhou um título. Quando ele morresse, esse título, por exemplo, de barão, não ia passar para mim. Era um título personificado no meu pai. Então, era uma concessão de títulos bastante interessante, tá? Porque na Europa, até hoje, em algumas monarquias, é hereditário. Aqui no Brasil, não, porque eles tinham mais a ideia de que primeiro precisava criar uma sociedade brasileira, 100% brasileira, né? Então, isso era um meio de você criar uma cultura
brasileira, tirar um pouco aquela cultura europeia, e a segunda era porque, às vezes, quem tinha uma atribuição boa era a pessoa que ganhou o título, não necessariamente o filho dessa pessoa. Então, Júlia, para te não... falou que tá dando um pequeno eco. Você tem fone de ouvido? Eu tenho, mas está longe. Então deixa. Tá dando um pouquinho de eco. Com fone um pouco mais devagar. Beleza. Tá? Se ficar muito ruim, você me fala de novo que eu vou lá buscar. Aí Tá, você fica brincando com o pessoal aí. Tá. Então, assim, era uma, para quem não sabia, né, era essa questão, porque o imperador também concedia esses títulos, concedia as honrarias militares, então era também um ponto bastante interessante. Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. Da nova Constituição Imperial, não sei se isso seria definido constitucionalmente ou por uma lei infraconstitucional. Os títulos nobiliárquicos, você acha que eles devem ser hereditários ou que eles devem ser personalíssimos, digamos assim? Eu defendo que eles sejam personalíssimos. Porque, como eu acabei de explicar aqui, né? Às vezes quem tem uma atribuição é a pessoa, não necessariamente o filho dessa pessoa vai ter a mesma atribuição que ele, né? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que meu pai seja um juiz, um exemplo, tá, pessoal? E eu posso seguir uma outra carreira, eu posso ser, sei lá, confeiteira. Então, não necessariamente porque ele é juiz e tem noções de direito e ele recebeu esse título porque ele fez alguma obra na área judiciária que eu, como confeiteira, que não tem nenhuma relação com o judiciário, merecia esse título. Então, eu acredito que nos dias atuais, numa restauração atual, essa questão de ser personalíssimo, eu defendo mais. É diferente, por exemplo, quando a gente fala da Inglaterra, na Espanha, já tem uma cultura, já tem uma história disso. Então, isso é diferente. Hoje, nós começaríamos tudo de novo. Vamos dizer assim, seria o início. É muito diferente, né, Rodrigo? Entendi. Claro, claro. Então, outro ponto importante aqui que eu posso mencionar é que o imperador também ele deveria fazer expedir decretos, instruções e regulamentos. Aqui é um ponto interessante, porque o poder executivo, como é que ele criava leis? Porque não está expresso na Constituição que o poder executivo, ou seja, o imperador, podia criar leis. Não, está escrito que ele expede decretos para as boas execução da lei. É aquilo que eu gosto de, já mencionei aqui algumas vezes, é a famosa lei para interpretar a lei. Então, então, para vocês verem que lá no Império também tinha isso, que é uma crítica que eu faço muito. Isso, eu detesto isso, que até hoje nós aplicamos esta política. Então, a Constituição do Império também tinha essa prática, que, na minha opinião, é horrorosa. Lei para interpretar a lei. Por quê? Mas era mais uma questão, porque assim, quem fazia as leis era o legislativo. E nem a gente não pode confiar tanto no legislativo, né, pessoal? Então, se o legislativo fazia uma lei que foi mal formulada, ela precisaria de suprir aquela lacuna. Então, quem fazia essa supressão de lacuna era o Poder Executivo através desse inciso, tá? Então, quando havia uma falha no Poder Legislativo, o Executivo tinha que vir para preencher essas falhas que existiam no Legislativo. Mas o Poder Executivo, ele podia sim criar leis. Como é que era essa criação? O ministro de Estado, ele ia até a Câmara, ele propunha uma lei, tá? Essa lei passava por uma comissão, depois que essa comissão aprovava, é que ela virava um projeto de lei para ser debatida. Então, o Poder Executivo ele não podia criar leis, ele tinha que passar por um rito. Diferente de hoje, que hoje nós temos política provisória, que também tem que passar pela Câmara, mas ela já tem força de lei a partir da sua publicação. Nós temos alguns decretos que têm quase uma força de lei, mas é uma classe, tá, pessoal?
lá no Império era diferente. O imperador ele não podia criar leis, ele só podia criar leis através desse mecanismo que eu expliquei para vocês. O ministro não era o imperador, nem o imperador, era o ministro, tinha que ir até o Congresso, até a Câmara, propor uma lei que passasse por uma comissão, para depois virar um projeto de lei, para aí sim ser debatida. Então, era uma política bastante interessante, bastante democrática, que eu acho que seria até válido nos dias atuais, sim. Uma pergunta? Bacana. Eu tenho uma pergunta, mas ainda não chegou. Não. Vai ser no item 13. O item 13 é que eu vou descascar nas perguntas. Eu ia pular o 13. Pô. Eu ia pular o 13. Mas então vamos lá. Decretar a aplicação dos rendimentos destinados pela Assembleia aos vários ramos da administração pública, né? Então, assim, é porque eu acho ele muito autoexplicativo, né? Mas para quem não está... não, perdão, o 14, é o 14. Eu não acredito, Rodrigo. Eu não 14. Acredito. É que eu não sei ver o número romano. Então, mas isso aqui ele é bem explicativo, só já que eu já mencionei aqui, né? O 13, ele fala o seguinte, pessoal: decretar a aplicação dos restimentos destinados à Assembleia. Então, era o nosso famoso, quem aí já ouviu falar, o Plano Plurianual, o PPA, né, que o pessoal chama aí. É basicamente o artigo 13. É bem pequenininho, resumido, mas é mais ou menos o nosso plano plurianual. É quando o executivo ele fala para onde o dinheiro vai em cada setor. Olha, ele tem que falar para a Câmara, né? Olha, vai 10 milhões para a saúde, 10 milhões para a educação. Então, era o nosso plano plurianual, era o inciso 13. Aí. Agora eu quero saber do 14, que eu não sei ver algarismos romanos. Acabei de descobrir isso. Eu também ia pular o 14. Não, esse aí tem que explicar. Esse aí é polêmico. É polêmico. Esse é polêmico. O pessoal gosta da polêmica, né, pessoal? Quem gosta de polêmica, levanta a mão aí. O pessoal gosta de polêmica. Então, eu vou ler aqui o 14 aqui para o pessoal entender. Conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas e quaisquer outras constituições eclesiásticas que, se não opuserem à Constituição e procedendo à aprovação da Assembleia, se contiverem disposição geral. Primeira pergunta, o que é beneplácito? Olha, Rodrigo, esse artigo aqui está mais relacionado a questões eclesiásticas, tá? Então, toda essa questão da igreja, como eu expliquei ali, até em um outro inciso aqui, o Império ele tinha uma religião. Então, existia ainda, de certo modo, uma certa hierarquia aí do imperador com a igreja de Roma, né? A igreja católica. Então, eu sei que tem realmente uma polêmica que eu vou falar aqui, mas existia uma briga aí, de certo modo, de hierarquia do imperador e os padres, né, os bispos da época. Então, eles colocaram praticamente todas as atribuições eclesiásticas lá para o poder executivo. Tanto é que aqui no inciso anterior ele fala nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos. Então, o 14 ele também está nessa linha da igreja. Tá? Júlia, você acha que com a mudança para a monarquia parlamentarista, ainda que sejamos um Estado confessional, o que é possível, né? Você acha que esses artigos eles seriam contemplados? Que, a meu ver, eu acho que isso causaria um mal-estar danado com a igreja atualmente, né? Primeiro, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que não deveria ter mais nessa questão. E, com certeza, Rodrigo, assim, eu não tenho dúvidas que seriam artigos que não seriam recepcionados na atual Constituição. Tá? Primeiro, porque no direito, nós temos para quem não sabe, eu sou advogata, no direito nós temos uma política, eu poderia dizer assim, que quando nós adquirimos um direito, nós não podemos criar outro
uma lei, por exemplo, para te retirar direitos. Você não pode jamais retirar direitos. Você só pode criar direitos. Então, o que aconteceu com a Constituição da República, até a primeira Constituição, que declarou que o Brasil era um Estado laico, isso foi considerado pelos doutrinadores, pelos operadores do direito, até os dias atuais, desde a primeira Constituição até os dias atuais, como um direito adquirido. Tá? Então, por mais que a monarquia e a família imperial sejam católicas, por mais que a maioria, muitas pessoas que são monarquistas também sejam católicas, apesar da população brasileira, na sua grande parte, ser católica, mas eu te garanto que não seriam recepcionados esses artigos, tá? Porque iria em desencontro com essa política do direito. E a Constituição, ela é a positivação de ideias, ou seja, aquilo que está no plano da mentalidade, de mental, né, de ideias, elas se personificam na Constituição. Então, o Estado laico, para os operadores de direito, eles têm, ou pelo menos, não vou falar que todos, mas na sua grande maioria, foi um direito adquirido da população brasileira e que não poderia, em hipótese alguma, ser retirado. Tá? Então, assim, por mais que eu sei que tem pessoas que professem essa religião, mas, infelizmente, a probabilidade de ter novamente a Igreja Católica como a religião oficial no Brasil, para mim, é praticamente nula essa possibilidade. Tá? Mas é mais realmente por uma questão de direito aí, de princípios que realmente dizem isso. Então, todos esses artigos, todos esses incisos que falem qualquer coisa sobre religião, sobre bispos, padres, questões eclesiásticas, jurar uma determinada não seriam recepcionados numa restauração nos dias atuais. Tá? Então, acho um tema aí bastante interessante, é um tema polêmico, eu sei que é polêmico, mas eu estou fazendo aqui uma análise jurídica, né? Então, é o que seria provavelmente recepcionado nos dias atuais. Então, esse 14 aí, por isso que eu até ia pular ele, porque ele era, com certeza, um artigo que não viria a ser recepcionado numa restauração. Tá. O artigo 13 é um desses artigos que, com certeza, sofreria uma modificação, porque ele está escrito o seguinte, pessoal: o imperador, antes de ser aclamado, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade, a indivisibilidade do império. Então, com certeza, seria um artigo aí que cortaria essa parte, tá? Uma restauração. Mas o resto poderia até ser recepcionado. Observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira e as mais leis do Império e prover o bem geral do Brasil. Então, essa parte aqui, com certeza, seria recepcionada, apesar que eu não acho que numa restauração o imperador ainda seria o chefe do poder executivo, porque nas monarquias atuais, quem exerce o poder executivo é o primeiro-ministro, e lá no Império, como eu já expliquei, por uma questão de comunicação, ser um país muito novo, não era possível ainda, mas numa restauração esse título do Poder Executivo, eu acredito que seria extremamente modificado. Julia, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Mas, por exemplo, na Constituição australiana, a chefe do Poder Executivo é a Rainha Elizabeth. Você acha que a gente manteria um pouco essa estrutura do imperador ser o chefe do Executivo, mas o exercício, de fato, ser pelo primeiro-ministro? Ou você acha que tirariam o imperador de qualquer representatividade do Executivo? Rodrigo, eu acredito que nos dias atuais eles retirariam o imperador totalmente, para não ter nenhuma possibilidade de ele vir a exercer futuramente. E uma possível crise, ele não, vamos dizer assim, usurpar disso, porque o que está expresso na Constituição é o que está valendo.
Claro que tem aquela questão da prática, se ocorrer uma prática reiteradas vezes, num certo período de tempo, ela tem força de lei, né? Mas eu acho que como seria uma coisa nova e uma coisa que já estariam mudando, então eu não acredito que eles deixariam o imperador como chefe do executivo. Como eu disse, a Austrália ela já tem uma cultura também da Rainha Elizabeth dividir essa relação com o poder, com o primeiro-ministro. E lá não tem um poder moderador, como na nossa Constituição está expresso o poder moderador. Então, para o imperador não ter expressamente dois poderes na Constituição, o que poderia gerar um mal-estar na população, porque eu acredito que a população acharia que o imperador tem muito poder, então eles tirariam totalmente o imperador do poder executivo. Entendi. Agora, o que eu achei mais engraçado, posso até ler? Isso eu achei engraçado, esse artigo. O imperador não poderá sair do Império do Brasil sem o consentimento da Assembleia Geral. E se o fizer, se entenderá que abdicou a coroa. Se ele estiver ali na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, o imperador foi no simpósio monarco, a gente resolveu no Paraguai comprar uma muamba. Ele cruzou aquela... Você já foi em Foz do Iguaçu? Nunca fui. Eu já fui em Foz do Iguaçu, é muito legal. Eu cruzei a Ponte da Amizade a pé. Eu queria ter essa emoção de entrar num país estrangeiro a pé, cruzar uma fronteira, né? É uma linha toda desbotada que tem. O imperador foi até lá, chegou assim, vou cruzar essa linha rapidinho, comprar uma muambinha e ninguém vai ver. Se ele fizer isso, ele tá frito, não tá? Não tá frito, porque ele não vai poder nem voltar daqui. Ele sai como imperador e volta como cidadão. Volta sem o título. Mas, Rodrigo, olha só, esse artigo aqui, o artigo 104, ele tem algo parecido aqui com a Constituição da República. Na Constituição da República aqui fala que o presidente também não pode sair. Se ele sair por um período superior a 15 dias, ele precisa estar com consentimento do Congresso. Aqui no Império não tinha a estipulação de um prazo. Na República nós temos esses 15 dias, tá? Mas lá no Império, se você saísse um dia, pronto, perdeu a coroa. Perdeu, já era. Aqui na República, se o presidente quiser, no seu exemplo aí, ir ali no Paraguai para comprar muamba por 1, 2 dias, ele ainda pode. Júlia, fazendo uma comparação, por que você acha que a restrição ao imperador sair do Brasil ela é mais rígida do que a restrição ao presidente? Você acha que é pelo significado dos cargos? Rodrigo, eu vou entrar até aqui, se você me fez essa pergunta aí, e eu vou entrar até numa parte mais histórica, tá? Porque claro. É o seguinte... Já teve imperador comprando muamba no Paraguai? Não teve imperador comprando muamba no Paraguai, não. Teve a questão de Dom Pedro I, né? Então, assim, o que aconteceu lá para quem não tem uma noção muito geral, eu acredito que esse artigo ele foi muito direcionado a esse fato em específico. Apesar de que Dom Pedro I ele teve o famoso Dia do Fico, que todo mundo conhece, quando ele falou que ia ficar aqui no Brasil, não ia voltar para Portugal, porque, como todos sabem, Dom Pedro I ele era rei de Portugal, e quando o pai dele, Dom João, voltou para Portugal, ele ficou aqui no Brasil, ele que declarou a nossa independência, mas logo em seguida ele teve realmente que retornar para Portugal para defender o título da filha dele, que estava ali em briga com o rei da Espanha, não é mesmo? Então, assim, quando ele voltou para Portugal e deixou Dom Pedro II aqui, que era uma criança ainda, sobre uma regência, eu acho que esse artigo aqui, praticamente, eles previram esse tipo de acontecimento. Porque o Brasil ele era um país muito novo. Tá? Ele, como eu disse aqui, ele não tinha ainda uma cultura muito enraizada, não tinha assim, uma história muito enraizada. Nós estávamos em um processo de construção, porque
um país de 500 anos é um bebê ainda, né? Comparado com, por exemplo, a Inglaterra, países ali na Egito, entre outros, o Brasil é um bebezinho ainda, né? E ainda mais naquela época. Então, era um recém-nascido. Então, para ter essa garantia de que aquele imperador que tivesse exercendo o poder aqui não voltasse para Portugal, fosse por um motivo qualquer, eles criaram esse artigo. Então, é um artigo muito mais preventivo. Tá? Então, é isso que eu acho que esse artigo aqui ele representa. Com medo de um possível Dom Pedro II também querer retornar para Portugal, seja para resolver qualquer coisa, eles criaram esse artigo. É por isso que o imperador não podia sair nem um dia. Porque se ele saísse um dia, vai que ele se apaixonasse por Portugal e quisesse ficar lá para sempre. Como é que iam trazer um imperador de volta? Ia ser muito difícil. Júlia, esse artigo 104, na nova Constituição Imperial, você acha que ele seria recepcionado na íntegra? Por mim, sim. Não tanto, assim, não tanto por esse risco, porque a gente já tem um país mais consolidado, né? Então, não tanto por esse risco, mas pelo fato da responsabilidade imperial com o Brasil, o seu povo, do imperador com o seu povo, ela tem uma dimensão muito diferente da responsabilidade de um presidente que fica 4 anos, depois pega a sua aposentadoria e vai ser feliz e ainda gozar de privilégios de ex-presidente da República. Então eu acho que assim, não só pela dignidade do cargo, mas pela responsabilidade representativa, eu acho que tem que estar sem posição, sim. Acho que no máximo assim, e no Paraguai voltar eu até admitiria, porque ninguém é de ferro, né? Apesar que o dólar tá caro agora, ninguém vai querer comprar muamba. Mas assim, o dólar tá barato, $2. Ele cruzar uma fronteira e ir ali, comprar uma muambinha para ele e voltar, acho que não tem problema não. Assim, dá uma saidinha, aquela ali, sabe aquela saída ali que Deus nem vê, Deus não quer nem saber, aquela ali. Entendeu? Deus assim, Deus olhou para o lado, ele foi lá do Paraguai e falou, opa, agora tô em casa, agora tô feliz. Aí volta, não, aqui só tem coisa para família. Não tem problema não. Não tem problema não. Agora, esse artigo, eu acho assim que ele é importante. Na República hoje tem esse período de 15 dias. Para o imperador, eu acho difícil colocar um período, colocar um tempo, por essa questão, ele tem muita representatividade. Então, assim, é do interesse da nação saber se ele vai ali no Paraguai comprar muamba, entendeu? A nação não precisa saber que ele está indo ali comprar muamba. O presidente não. O presidente, ele é uma pessoa normal que virou presidente. O imperador já nasce imperador. Então, ele tem uma responsabilidade maior, ele tem que prestar mais contas para a sociedade. É diferente do presidente, que ele já tinha uma vida normal. Então, assim, esses 15 dias é para ele ali comprar a muamba dele, entendeu? É por isso que existe esse prazo, porque para não ser uma prisão, é diferente do imperador, que ele tem um dever, ele tem uma responsabilidade maior. O pessoal está me chamando de pastor aqui. Até que sei que tem evangélicos assistindo. O Rodrigo normalmente está que nem muambeiro. Aí hoje ele está arrumadinho, está bonitinho. Tá vendo? Mas tem que ser, né? A gente veio para uma aula aí, dá a bênção, Rodrigo. Eu abençoo todo mundo e livro todo mal e vamos restaurar o Brasil. Júlia, você já acabou porque é o seguinte, milagrosamente temos tempo hoje, temos 10 minutos para responder pergunta. Eu já tenho aqui, olha. Não acabou não? Não acabou. Júlia, mas olha só, você está criando artigo aqui, porque na minha Constituição Imperial foi até o 104. O pessoal falando aqui amém para todo mundo. Como eu falei lá no início, a parte aqui no capítulo 6, a parte do artigo 131, ele é continuação do Poder Executivo, que é do Ministério. É os ministros. Esse é o Conselho de Estado, que você faria parte ou não? Não, eu ficaria honrada. Não, esse é o Ministério, do artigo 131, 32, 33, 34, 35 e 16. Então vamos lá, artigo 131. Vamos lá. 31. Pessoal, é porque vocês vão ver aí, quem tiver a Constituição, eu pulei uma parte para voltar aqui para os ministérios. É porque é continuação.
lá no artigo do Poder Executivo, está lá, o imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita através de seus ministros. Mas quem são esses ministros? O artigo 131 está falando quem são os ministros. Tá? Então, é por isso que eu vou falar aqui do artigo 131 também, porque é continuação, não tem como falar do Poder Executivo sem falar dos ministros. Então, é bem pequenininho, mas eu gostaria de mencionar. Ó. No artigo 131 está escrito o seguinte: haverá diferentes secretarias de Estado. A lei designará os negócios pertencentes a cada uma em seu número, as reunirá ou separará como mais convier. Então, isso aqui é basicamente, bem basicamente, o que nós temos hoje. Nós temos o presidente, e o presidente tem os ministros, né? Então, lá no Império, era praticamente a mesma coisa. Tinha o imperador, que era o chefe do Poder Executivo, e ele tinha os ministros de Estado, que auxiliavam ele, né? Mas que na prática, como todos sabemos, eram quem realmente exercia o Poder Executivo. Era o nosso parlamentarismo, a moda brasileira, esse artigo 131 aqui, que quem exercia eram os ministros, uma vez partido conservador, outra vez partido liberal, e fazendo essa intercalação. Quem determinava a quantidade de ministérios era lei, inclusive nos dias atuais também é uma lei, inclusive, para quem lembra aí, para ficar mais claro, vocês lembram quando o presidente Bolsonaro assumiu o cargo, ele extinguiu o Ministério do Trabalho. E teve uma brigalhada no Congresso, se podia ou não extinguir esse ministério, tinha que ter uma lei, tinha que passar pelo Congresso. Então, lá no Império era mais ou menos a mesma coisa. Para você criar ou extinguir um ministério, você tinha que ter uma lei falando, olha, eu extingo o Ministério do Trabalho, ou então eu crio o Ministério do Trabalho. Lá no Império era a mesma coisa. Então, por isso é a mesma coisa. A Constituição da República é uma cópia descarada aqui da Constituição, da melhor Constituição do Brasil. Júlia, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já acabou? Porque a pergunta não. Não, termina. Deixa eu só falar do artigo 132 aqui, antes de você passar aqui. No artigo 132 está escrito o seguinte, ó, os ministros de Estado reventarão ou assinarão todos os atos do Poder Executivo, sem que o não poderão ter executividade. Ou seja, hoje na República, se vocês procurarem aí na Constituição da República, lá na parte de ministérios, os ministros eles também têm que assinar, concordar com o chefe do Poder Executivo em uma determinada lei. Aqui no Império, aquele artigo, né, que o imperador criava através do Poder Executivo, ele só ia ter sua plena executividade, a plena execução, a plena execução, se houvesse a concordata dos ministros de Estado. Se os ministros não concordassem com aquela decisão do imperador e eles não assinassem, aquela lei não poderia ser executada. É diferente da atual República, porque na República só fala que os ministros têm que assinar, mas não fala essa questão aqui, ó, que é um ponto muito interessante, ó, e sem o que não poderão ter execução. Então, lá no Império, existia essa medida. O parlamento, né, no caso aí, os ministros, eles fiscalizavam o imperador. O imperador fiscalizava os ministros dentro do mesmo poder. Então, era uma estrutura bem legal, uma estrutura muito interessante. É o que eu gosto demais dessa Constituição. Bem amarrada, né? Ela é muito amarrada. Ela é muito amarrada. Ao mesmo tempo que você dá uma atribuição para uma pessoa, para um determinado cargo, existia uma fiscalização ali para caso aquela pessoa abusasse do poder, tivesse ali aquele contrapeso ali. Então, é bastante interessante. Então, é por isso que, ao longo do tempo, o imperador perdeu tanta força no Poder Executivo que, em 1847, ele assina um decreto reconhecendo o primeiro-ministro no Brasil,
reconhecendo o parlamentarismo, porque esses artigos, eles acabavam inibindo o imperador, tá? Então, ele não exercia o poder executivo, quem exercia realmente eram os ministros. Então, chega uma hora até que eu brinco assim, ele deixou com a toalha em relação a isso, ele reconheceu e deixou, como já era aplicado na Europa e nos outros países monárquicos, que o Brasil tinha que ser realmente uma monarquia parlamentarismo oficial. Então, a partir de 47, isso se tornou uma prática oficial, tá? Porque até então não era uma prática oficial. Júlia, sobre a... Acabou? Deixa eu só ver aqui. Outro ponto aqui que eu gosto de mencionar é que os ministros de Estado, eles são responsáveis, na Constituição da República não menciona isso. Aqui eles vêm mencionando várias coisas pelo que os ministros de Estado poderiam ser responsabilizados, inclusive os ministros de Estado poderiam ser responsabilizados caso eles atentassem contra a liberdade, a segurança ou a propriedade dos cidadãos. Então, por exemplo, naquele caso com o Fernando Collor, quando ele sofreu impeachment, aqui é basicamente isso, porque o Fernando Collor, ele tomou, em outras palavras, a poupança do pessoal. Não fez com a poupança. Mas o impeachment dele não foi por isso, não. Não foi, mas estou falando que foi uma das causas. Foi por causa de um Fiat Elba, sabia? Sabia, foi o Fiat. Mas é só para explanar aqui para o pessoal aqui, só para explicar que, no caso hoje, por exemplo, se o ministro de Estado tomasse a sua poupança, ele ia ser responsabilizado aqui, conforme o inciso 5º. Os ministros serão responsabilizados caso atentem contra a liberdade, a segurança e a propriedade dos cidadãos. Então, como eu sempre também posso mencionar aqui, nós tínhamos sim uma Constituição de Estado democrático de direito, porque você vê aqui que a Constituição ela garante a liberdade, a segurança e a propriedade privada a todos os cidadãos, não era cidadãos escolhidos, eram todos, tá? E outra parte que eu gosto de mencionar, no artigo 134 fala o seguinte: uma lei particular especificará a natureza desses delitos. Então, quem já pegou, só para dar uma folheada na Constituição da República, consegue perceber que Constituição enorme que nós temos. Gente, é fora de série. Eu sou constitucionalista, mas eu acho um absurdo nós termos uma Constituição desse tamanho. Aqui na Constituição do Império, você vai ver ao longo dela todinha assim, uma lei específica vai definir, uma lei específica, e é isso que a Constituição tem que fazer. A Constituição tem que estar tratando de todos os assuntos. Na Constituição do Império, ele falava o assunto geral e falava assim, uma lei específica vai definir. E é isso eu amo, eu acho maravilhoso. E só. Assim, Júlia, agora já não temos quase mais tempo. Só tem 3 minutos. Deixa eu te falar, vai ter lá, porque perguntaram aí na live como é que era a escolha do primeiro-ministro. Na época não se chamava primeiro-ministro, se chamava presidente do Conselho de Ministros, né? A partir de 1847. A gente vai ter live específica sobre o processo de eleição do presidente do Conselho de Ministros? Olha, Rodrigo, nós vamos falar aqui, esse assunto aí seria assim, até inclusive seria o meu trabalho de conclusão de curso. Porque, como eu falei, como na Constituição não está explícito que existia um parlamentarismo, então não tem na Constituição como é que ocorria a escolha do primeiro-ministro, porque não estava expresso. Então, e não houve nenhuma mudança na Constituição, tá? Não houve uma PEC para mudar essa questão. Então, não existe, era mais realmente a prática. Mas aí eu teria que falar uma live só sobre isso aí, que seria até o assunto do meu trabalho de conclusão de curso, foi mais ou menos esse, que foi a mutação constitucional que nós tivemos. Né? A gente já teve live sobre a mutação constitucional, mas eu acho que a gente não chegou a falar do processo eleitoral. Eu não cheguei a me aprofundar nisso, né? Porque a gente acabou... Júlia, faltam 20 segundos. Meu Deus.
Pessoal, obrigada por acompanharem. Nós vamos continuar as lives aí. Curta, compartilha e salve Dom Luiz. Salve Dom Luiz, pessoal. Obrigado. Essa live vai para o Instagram, para o YouTube. Se estiver vendo no YouTube, curta e compartilha. Beijo, Júlia. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Ave Império do Brasil. Espero que tenham gostado.